Ó Deus, te agradecemos, Senhor, por mais uma noite que o Senhor tem nos dado, Jesus, para junto louvar e bendizer o teu nome, meu Deus. Me dá, Jesus, com que possamos compreender o verdadeiro sentido da tua mensagem para conosco. Pai, dê uma noite na direção do teu Espírito Santo e que tudo o que venhamos a fazer, meu Deus, seja para a honra e a glória do teu nome. Amém, Jesus. Vamos ver a palavra para a nossa irmã Dama. Lê aqui Mateus, versículo 5. É o 4. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que não têm fome e sede de justiça. Os que têm fome. Os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão fartos. Então, as bem-aventuranças que Jesus fala para conosco, né? Fome e sede de justiça. Ser justo não é uma coisa tão simples. Ser justo é ter coragem de assumir que errou, mas também ter coragem de mostrar para o outro o caminho que está levando da injustiça. Não é uma coisa tão fácil. Eu quero ler com os irmãos alguns poucos versículos que se encontram no livro de Josué, no capítulo 5, o versículo 13 a seguir, alguns versículos. A epígrafe é: um anjo aparece a Josué. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na sua mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: Tu és do nosso ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra, e o adorou, e disse-lhe: O que diz o meu senhor ao teu servo? E então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar onde estás porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Irmãos, essas passagens que diz que Josué se prostrou e adorou, e aquele anjo o aceitou, isso é chamado na teologia de teofania. São aparições teofânicas. O que é isso? É quando o próprio Deus aparece em forma corpórea de anjo a alguém. A única maneira, a única forma de descobrir que é Deus que aparece para alguém é na adoração. Um anjo jamais aceita. Um anjo jamais aceita que alguém se dobre diante dele. E há várias passagens dessas em que há essas manifestações teofânicas, no caso de Abraão, e outros casos que a Bíblia relata quando há essa aparição. Observe Josué diante de um grande problema, a cidade de Josué, a cidade de Jericó em sua frente. E nós não sabemos o que ele estava fazendo ali, provavelmente ele estava só naquele momento. Talvez ele estivesse pedindo a Deus orientação. Como derrubar uma cidade tão forte? Que, segundo os historiadores, chega de 6 a 7 metros de largura o muro daquela cidade. Humanamente falando, era uma cidade impossível de ser vencida. Eu lembro que certa vez eu dei um estudo que falava que Deus só faz o que o homem não pode fazer. E nesse estudo entravam os muros de Jericó. Porque eu dizia que o Senhor consegue derrubar um muro, mas
não destrói aquele povo à espada. Quem destrói eram os filhos de Israel. Os filhos de Israel não podiam derrubar o muro, mas podia vencer a guerra. Mas não é o caso aqui. O caso aqui é que o próprio Deus faz uma visita ao general, cumprindo assim as promessas que fizeram a Moisés, que assim como fora com Moisés, seria com ele. Você observa no versículo 1 que Josué estava desanimado. Porque o Senhor diz, tem bom ânimo, esforça-te. E aqui o próprio Senhor, o próprio Deus resolve visitar Josué. E visitou da forma como Josué esperava, que fosse um guerreiro. Que aparece um homem com a espada nua na mão, pronto para a batalha. E Josué, um homem já de idade, já próximo aos seus 80 anos. E Josué não tem medo. Josué se aproxima daquele homem com a espada na mão e pergunta: quem és tu? Tu és dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué não fugiu diante daquele homem. E ele disse que não era dos inimigos, mas vinha em nome do Senhor Deus dos exércitos. Na verdade, ele era o próprio Deus dos exércitos. E ele disse para Josué: descalça os teus sapatos e os teus pés, porque o lugar que estás é santo. Nos isso é uma coisa grandiosa. Como nós chegamos aos púlpitos das nossas igrejas? Que maneira nós temos nos aproximado do púlpito se nós sabemos que Jesus chegou primeiro do que nós? Quantas vezes nos tornamos pedantes? Quantas vezes nos tornamos arrogantes? Quantas vezes nos sentimos semideuses? Mas a resposta de Deus para Josué foi outra: tira o sapato dos teus pés, desce do teu pedestral. Aqui a conversa é outra. Este lugar agora é santo. O que torna, irmão, um lugar santo é a presença de Deus. Pode ser o templo mais suntuoso do mundo. Se Jesus não fizer parte dele, este lugar se torna um lugar comum. Desculpe. Ali estava Josué no meio do nada. Acabara de passar o Jordão. Estava analisando a cidade que posteriormente seria destruída. Pensando em estratégia como vencer. E o Senhor dá essa injeção de ânimo a Josué. Mas o interessante que nós vemos aqui é que diz o versículo: e fez Josué assim. No dia que nós descemos dos púlpitos e nos tornarmos parecidos com as ovelhas. No dia em que deixarmos o Espírito de Deus usar como apenas um instrumento para que o seu próprio nome seja glorificado. No dia que entendemos o papel do líder que está voando, que está passando com o tempo, estamos nos tornando muito parecidos com o mundo. Estamos perdendo as características de Jesus. Estamos perdendo o cheiro de Jesus. Jesus era tão parecido com os discípulos que Judas não achou nada que os identificasse. Judas não disse: é aquele homem está ali de paletó importado, de gravata linda, maravilhosa. Judas não disse: é aquele homem de carro importado. Judas não disse: é aquele homem de roupas de várias cores. É aquele homem que está ostentando um anel de ouro na mão. Não. Judas disse: aquele a quem eu beijar, este o prendei. Precisamos, irmão, nos tornar parecidos com Jesus.
E quando nos tornarmos parecidos com Jesus, vamos entender que o poderoso é Ele. Vamos vamos compreender, como disse ele a Josué, então o príncipe dos exércitos do Senhor. Então disse a Josué: descalça os teus sapatos, desce do pedestral. Não somos nada sem Jesus. Somos apenas um verme, passando alguns dias por aqui. A pergunta para nós é: Jesus agiria da mesma maneira que estamos agindo? Jesus se acomodava com o mundanismo como nós estamos nos acomodando? Jesus compartilhava, ou melhor, partilhava-se desse mundo? Jesus seria complacente com uma igreja que você já não mais faz diferença do mundo ou não? Este lugar é santo. Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ele diz: aí eu estarei no meio deles. Josué foi obrigado a tirar a sandália dos pés, símbolo de humildade, e reconhecer que não era nada. Era o próprio Deus que estava falando com Josué. Era o chamado de teofania, quando Deus visita o homem. Cuidado! Jesus pode estar visitando a tua igreja, naquele irmãozinho simples e rasgado, e que não demos a menor importância para ele. Veio e foi embora. Jesus pode estar visitando a sua igreja em forma daquele irmãozinho humilde que bate na sua porta antes de ir para o culto, e que você diz: eu estou ocupado, estou indo para o culto agora. Conheci na igreja, aqui mesmo nessa cidade onde moro, em Dom Macedo, uma irmã que desmaiou, grávida, desmaiou dentro da igreja, e havia carro, inclusive do líder. Mas ele disse que estava muito ocupado e mandou chamar o carro da saúde. E eu pergunto: que evangelho é esse? Quem são essas pessoas parecidas com Jesus? Jesus faria isso? Então, meu irmão, descalça os teus pés. Se tiver que desobedecer a todas as pessoas para obedecer a Deus, eu vou fazer assim. Jesus me chamou como atalaia para dizer que Ele está voltando. Jesus me chamou para dizer para você que cuidado. Os cargos não aproximam de Deus, mas pode afastá-lo de Deus. Que Jesus